Olá, sejam todos bem-vindos ao curso Literatura para o Enem da plataforma Mais IFMG. Eu sou a professora Viviane Martins, sou formada em Letras pela Universidade de São Paulo, especialista em língua portuguesa pela Unicamp e doutora e mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Eu serei a sua professora nesse curso e nessa nossa primeira aula nós vamos ver como funciona a estrutura do nosso curso, além de conhecer um pouco mais sobre a literatura na prova do Enem. O nosso curso tem uma carga horária total de 40 horas, distribuída em 4 semanas. Ao longo dessas semanas, nós teremos, além de conceitos, atividades como simulados, fórum, além de uma avaliação ao final do curso. E a questão que nos norteia nessa primeira semana é: como aparece a literatura no Enem? De que forma ela aparece? Como ela é cobrada? Como funciona? Nós sabemos que o Enem ele não cobra nenhuma obra de referência, né? O que significa que pode cair qualquer coisa. O Enem também tem predileção por literatura brasileira, né? Já vista que nossa história começa no século XVI, então as obras que envolvem os períodos da literatura brasileira são as que mais têm tendência a cair no Enem. Não existe assim um peso, uma medida, se a preferência é por obras mais clássicas ou por obras mais modernas, não importa, né? Todo ano é uma prova diferente e isso vai mudando o comportamento das questões, vai mudando a forma como os autores são cobrados e, portanto, nos cabe estudar o que eles colocam na matriz de referência. A matriz de referência do Enem ela é composta por esses itens, né? Isso aí foi tirado lá do INEP. Então, literatura contemporânea, poesia, obras literárias do Brasil, principalmente, movimentos literários como quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo e modernismo, ou seja, literatura brasileira como um todo, né? Uma outra questão que nos toma com relação à prova do Enem e à literatura em si, é que a literatura, ela obviamente faz parte do núcleo de linguagens. A prova de linguagens e códigos, ela é composta por 4 categorias, né? Ela tem ali a língua portuguesa, a língua estrangeira, arte e educação física. Só que essas disciplinas, digamos assim, esses conteúdos, eles se entrelaçam, né? Além disso, no mesmo dia acontece a prova de humanidades, então é muito comum você encontrar questões de literatura permeando todo esse contexto da prova. Elas podem aparecer numa questão de humanidades, elas podem aparecer correlacionadas à arte, podem aparecer evidentemente cobrando questões de linguística, de linguagem mesmo, língua portuguesa em si. Então ela é o tipo de conteúdo, a literatura é o tipo de conteúdo que serve de suporte e ao mesmo tempo está presente ali em vários momentos da prova, não fica segregada, né? Muitos vestibulares utilizam a literatura de maneira um pouco mais, digamos assim, organizada, né? Você encontra ali na parte de língua portuguesa um espaço para prova de literatura. Também cobram obras de referência. A gente pega aí grandes vestibulares como o FUVEST, no Campo, por exemplo, você tem ali a lista de obras que caem todo ano e que você deve estudar e conhecer os autores para poder ir bem na prova, porque são realmente cobrados, esmiuçados e a intenção é que o aluno leia, inclusive, todas as obras. No Enem isso não acontece, o que torna a coisa um pouco mais fácil e ao mesmo tempo difícil, porque a gente não sabe o que vai cair. Então a intenção desse curso, né, primeiramente, é servir como curso complementar para outros cursos de linguagem que a plataforma Mais IFMG proporciona. Nós já temos aí a redação para o Enem e também temos o pré-Enem Linguagens. Como a literatura está dentro da área de linguagens e é um conteúdo extenso, nós optamos por ter um curso à parte. Esse curso ele vai servir de apoio até para quem quiser fazer outros vestibulares que não sejam o Enem, porque ele varre todos os períodos da literatura brasileira de uma forma bastante interessante, né? Há muitas sugestões de obras, há muitas sugestões de obras em formato de vídeo, o que é importante, porque às vezes você não tem tempo de ler todos aqueles livros, então um filme ele ajuda, ele facilita bastante. Uma outra coisa interessante é em relação à separação dos períodos da literatura brasileira, fazendo já aquela correlação com a história, que é
a maneira como hoje os vestibulares articulam esse conhecimento, né? Então é muito legal e eu espero que possa contribuir de verdade com seus estudos acerca da literatura. Só para vocês terem uma ideia também com relação à área de linguagens, a prova de linguagens ela tem 45 questões, né? Divididas, como eu falei, em 4 áreas: língua portuguesa, língua estrangeira, arte e educação física. Só de língua portuguesa, né, conteúdo de língua portuguesa, chega a atingir cerca de 70% da prova, o que dá mais ou menos 31 questões. E dentro do conteúdo de língua portuguesa, as questões que envolvem diretamente literatura, em torno de 8, 9. Em 2021, o último Enem foram 8 questões com textos explicitamente de autores de movimentos literários da literatura brasileira. Então, assim, ela realmente tem uma quantidade de questões significativas e você entender literatura não significa apenas interpretar aquele texto naquele momento da prova. Quanto mais você conhece sobre a obra, quanto mais você conhece sobre determinados momentos da literatura do Brasil, quanto mais você conhece sobre características de autores, mais você tem facilidade em entender aquele contexto que está sendo perguntado e responder as questões. Tá bom? Então, realmente, apesar de parecer disfarçada ali na prova de linguagens, a literatura ela é bastante expressiva e 8, 9 questões é um número expressivo dentro de uma prova com as características do Enem. Então, vale a pena investir um pouco no aprendizado da literatura. Bom, e o nosso conteúdo do curso, eu peguei o que nós temos de melhor na literatura brasileira, o que nós temos de mais importante e trouxe para vocês. Então, na nossa primeira semana, a gente vai falar da presença da literatura no Enem, né, um pouco mais do que eu falei, colocando um pouco mais expressivamente a importância dela. E também estudaremos os estilos e escolas literárias, né? Vocês vão ver que a arte e a história elas estão muito interligadas no contexto da literatura. Vamos estudar os gêneros literários, que sempre tem questão de gênero literário no Enem, né? Aparece sempre lá uma poesia, um trecho de um teatro. Então, como é que eu reconheço esses gêneros e como é que eles se articulam, até para ficar mais fácil de responder. Na segunda semana, nós entramos nas escolas literárias propriamente ditas. Então, eu dividi conforme a divisão histórica, né? O primeiro período da literatura brasileira é chamado de período colonial e ele abrange os séculos XVI a XVIII. Então, nós vamos ver todos os movimentos desse período, alguns autores mais importantes, algumas obras e algumas questões que já foram tratadas no Enem. Na terceira semana, a gente vai para o período nacional, falando da produção literária do século XIX. Parece pouco, né, um século só, mas foi muito movimentado. A gente teve ali uma quantidade grande de escolas literárias, de estilos e de autores. A produção literária no Brasil, ela realmente teve um impulso muito grande a partir do século XIX, e a gente vai ver tudo isso na nossa terceira semana. A gente perde o nosso curso falando do século XX, né, já dos tempos modernos e pós-modernos da literatura brasileira, varrendo toda aquela geração modernista, chegando até a literatura que nós temos nos dias de hoje, mostrando para vocês que realmente está presente no Enem. Bom, gente, então esse foi nosso esquenta para o curso. Eu espero que vocês realmente aproveitem esse curso, não só para o Enem, mas para outros vestibulares, concursos vestibulares que vocês intencionem fazer, porque eu tenho certeza que vai ser bastante proveitoso, tá bom? Então nós nos vemos na semana que vem.